Conviver com alguém que tem transtorno da personalidade borderline, o famoso TPB, pode parecer como navegar em uma tempestade sem fim, né? É uma condição de muita instabilidade emocional, um medo gigante do abandono. Hoje, a gente vai mergulhar em estratégias bem práticas, de sobrevivência mesmo para amigos e familiares. A ideia é achar um pouco de calma no meio desse caos. E todo o nosso papo de hoje, ele é baseado no capítulo 6 de um livro que é um clássico, Eu Te Odeio, Não Me Deixe, de Gerald Kreisman e Hal Strauss. Esse livro é uma referência, sabe? Ajuda muito a entender o universo do TPB, tanto para quem é leigo quanto para quem é da área. E olha só como os autores começam o capítulo, com essa citação. Ela é muito forte e já dá o tom da nossa conversa. É um lembrete para a gente sempre buscar a pessoa por trás do transtorno, de prestar atenção de verdade, mesmo quando o comportamento parece totalmente incompreensível ou até assustador. Então, o que a gente vai ver hoje? Vamos passar por 4 áreas que são essenciais. Primeiro, essa montanha-russa de emoções que os próprios familiares sentem. Segundo, como lidar com a culpa e o medo, principalmente nas crises. Terceiro, o que fazer com aquela raiva intensa. E por último, a ferramenta que pode mudar o jogo, os limites consistentes. E o primeiro passo para conseguir sobreviver a isso tudo é olhar para dentro. É preciso reconhecer e validar as próprias emoções. Porque amar alguém com TPB é embarcar numa viagem emocional muito, mas muito turbulenta. Entender o que se está sentindo é fundamental. O livro aponta 3 emoções que são, assim, o centro de tudo. Primeiro, a culpa, aquela sensação de que se é responsável pela dor do outro. Depois, o medo, que vem da imprevisibilidade, do risco de algo ruim acontecer. E claro, a raiva, que nasce da frustração, da sensação de impotência. Reconhecer que isso é uma reação normal, sabe? É o primeiro passo para não se afogar nesses sentimentos. E essas emoções, a culpa e o medo, elas explodem nos momentos mais difíceis. Por isso, a gente precisa falar de um dos tópicos mais delicados: como lidar com as ameaças de suicídio. E aqui a coisa é muito séria. O livro traz um dado que assusta. A taxa de suicídios que de fato acontecem em pacientes com TPB chega perto de 10%. Para se ter uma ideia, isso é quase 1000 vezes a taxa da população em geral. Então, a mensagem é clara. A ameaça de suicídio nunca, jamais pode ser ignorada. Agora, o ponto fundamental aqui é a clareza sobre o papel do familiar. O papel não é ser o terapeuta, não é ser o salvador da pátria. O papel é ser uma ponte, uma conexão com a ajuda profissional. E, por mais difícil que seja, é crucial não deixar que a ameaça vire uma chantagem emocional para manipular todo mundo. Então, na prática, como se age? O livro dá um passo a passo bem claro. Primeiro, leve sempre a sério. Segundo, chame imediatamente um profissional ou um serviço de emergência. Terceiro, se der, torne um ambiente mais seguro. Tire de perto coisas perigosas. E quarto, haja com realismo. Em vez de ceder e fazer o que a pessoa quer, a reação de cuidado de verdade é levar a pessoa para uma avaliação profissional. Certo. Agora vamos para o próximo grande desafio: a raiva. No TPB, as explosões de raiva podem vir do nada. São intensas, parecem totalmente desproporcionais. E essa é uma das coisas mais difíceis de lidar no dia a dia. O livro descreve essa raiva como um trem que surge do nada. Não tem um aquecimento, sabe? A pessoa pode ir da calma total para a fúria em 1 segundo, por um motivo que parece mínimo. Isso é um choque tanto para quem vê de fora quanto para a própria pessoa. O desafio é não ser arrastado para dentro desse furacão. O que fazer então? O livro sugere umas táticas bem práticas para desarmar essa situação. Primeiro, deixe a poeira baixar. Não tente responder no pico da explosão. Segundo, esfrie os ânimos. Enquanto o tom de voz do outro sobe, o seu tem que baixar. Terceiro, mude o foco. Tente desviar a atenção para um assunto menos explosivo. E o mais importante de tudo, se houver qualquer risco de violência, a segurança vem em primeiro lugar. Saia de perto, se proteja. E agora, a gente chega no que o livro diz que é a ferramenta de sobrevivência mais importante e que mais transforma a relação para os familiares: a consistência. Olha só a diferença absurda entre uma ameaça vazia e um limite consistente. A ameaça vazia é aquele: se você fizer isso de novo, eu vou embora. Mas a pessoa nunca vai. Isso só ensina que as palavras não têm valor. Agora, o limite consistente é dizer: não vou conversar enquanto houver gritos. A gente fala quando todo mundo se acalmar. Isso cria um ambiente previsível, seguro. Isso não é a punição, é a estrutura. Para quem vive num caos interno, essa previsibilidade é como uma âncora.
E essa frase do livro resume tudo perfeitamente. Para alguém que já vive num mundo interno de inconsistência, a inconsistência de fora é devastadora. Fazer ameaças e não cumprir é pior do que não fazer nada. A consistência de uma pessoa próxima pode ser uma das coisas mais importantes para a recuperação. No final das contas, o objetivo não é ser duro, nem ser permissivo demais. É encontrar esse equilíbrio delicado. É dar apoio e empatia, validar o que a pessoa está sentindo, mas sem abrir mão da verdade, das consequências e dos limites. É uma dança difícil, mas que é essencial para ter uma relação mais saudável. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão. Como é que a consistência, que é como se fosse um pequeno farol de previsibilidade no meio do caos, pode pouco a pouco redefinir um relacionamento e abrir um caminho de verdade para a cura? Muito obrigado pela companhia.